Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, me chamo Caio, sou um dos especialistas aqui da Incycle e hoje esse videozinho gravado é referente ao nosso segundo encontro de ponto. Então, ou seja, nesse segundo encontro eu preciso que todos os colaboradores da plataforma já estejam cadastrados. Então, no nosso primeiro encontro, a gente cadastrou as empresas, os usuários masters, as convenções coletivas e todos esses cadastros aqui. Então, feito isso, a gente vai dar início ao nosso segundo encontro. O nosso segundo encontro é onde a gente vai vincular as permissões dos colaboradores. Então, qual que é o mecanismo que eles vão bater o ponto, por onde que eles vão bater, qual que é a senha deles. Então, é tudo isso que eu vou ensinar aqui para vocês nesse vídeo. Então, feito isso, a gente vai vir aqui em aplicativo portal, só para situar vocês. Depois que eu cadastrei os colaboradores aqui, eles ainda não têm o acesso dentro do ponto. Ou seja, a gente vai vincular um colaborador já cadastrado dentro de aplicativo portal, que é de fato onde ele vai ter o login e a senha para ele entrar dentro do aplicativo ou bater o ponto dentro do aparelho coletivo. Feito isso, então assim que a gente já cadastrar ele, a gente vem aqui em novo usuário mobile e vai vincular ele. Então aqui, por exemplo, eu vou vincular aqui o Caio. Aqui nesse campo de e-mail, não precisa ser o e-mail dele, tá? Pode ser um e-mail padrão da sua empresa, do RH, porque não tem nenhuma ligação com a conta dele. Então aqui eu vou deixar teste@gmail. Mas não precisa ser absolutamente nada, que não vai chegar nenhum comprovante, nenhuma informação nesse e-mail. Então, para todos os colaboradores, você pode estabelecer apenas um e-mail padrão, tá bom? Feito isso, o login dos colaboradores sempre será o CPF. Então ele já puxa automaticamente aqui o CPF do Caio. E aqui em fuso horário, a gente vai selecionar qual que é o fuso horário que ele pertence. Se já é de Brasília, por padrão, não precisa selecionar nada. Eu sempre recomendo que vocês preencham aqui se porventura é uma dessas cidades que tem o fuso diferente. Tá? Mas você também pode colocar aqui São Paulo, pode ficar à vontade. Mas se for o padrão de Brasília, pode deixar aqui em selecione, não precisa ser um item obrigatório. Tá? Feito isso, a gente vai colocar aqui qualquer senha. Eu sempre recomendo que você coloque de 1 a 6. Por quê? Tá? Porque ali embaixo a gente consegue ativar uma flagzinha que toda vez que o colaborador entrar a primeira vez com o login dele, ele já aparece uma aba para alterar a senha. Então eu vou colocar para todo mundo a senha padrão de 1 a 6 e vou ativar essa flagzinha aqui, ó, alterar senha no próximo acesso. Então quando eu concluir esse acesso e o Caio entrar com o login dele e essa senha, automaticamente já vai aparecer um campo na tela dele para ele alterar a senha, tá bom? Feito isso, a gente vai aqui em primeiro configurações do aplicativo. Aqui, se eu clicar aqui em check-in no app, eu estou permitindo que ele faça as marcações no aplicativo. Então, toda vez que se o Caio baixar o aplicativo no celular dele, ele consegue registrar a marcação no aplicativo pelo celular dele. Então, eu vou colocar aqui que ele pode. Ele também, se eu ativar essa daqui, ele só pode consultar pelo aplicativo. Então, ele não consegue bater o ponto, tá? Então ele vai conseguir baixar o aplicativo, ele vai conseguir logar a conta dele, mas ele só vai conseguir consultar. Então ele só pode fazer consultas de espelho de ponto ou solicitar solicitações. Então eu vou colocar aqui que ele pode sim bater o ponto, ele pode registrar offline, então se por acaso o Caio não tiver internet, ele vai conseguir registrar. E aqui eu vou deixar desativado esse desenvolvedor. O que ele significa, tá? É para os colaboradores não conseguirem manipular o sistema. Então, dentro do celular deles, eles conseguem um modo desenvolvedor que eles conseguem manipular qual que é a geolocalização dele, por exemplo. Entendeu? Então eu sempre deixo desativado, que ele bloqueia isso, tá? Se eu clicar não, ele consegue bater o ponto em modo desenvolvedor. Se eu deixar desativado, ele automaticamente já bloqueia essa alteração. Finalizei aqui as configurações do aplicativo. Além do aplicativo, o Caio também vai conseguir bater na web. Então, se ele entrar na URL na web, no Google do computador, ele também consegue registrar o ponto. Então, eu vou deixar habilitado aqui também. Então, ele pode bater tanto no aplicativo celular quanto na web.
tá? E aqui também é somente consulta, então se eu colocasse aqui, eu não posso colocar porque ele pode bater na web. Se eu deixar só esse daqui, ele pode apenas consultar na web, que é o mesmo mecanismo dessa daqui, que ele não consegue bater na web, mas ele consegue visualizar ou criar solicitações na web. Então vou deixar aqui que ele pode sim bater tanto no celular quanto na web. Aqui embaixo, a gente sempre deixa aqui essa flagzinha ativada, que aí eu coloquei a senha padrão de 1 a 6, quando ele entrar, automaticamente ele já vai ser obrigado a trocar aquela senha. Aqui a gente tem esses mecanismos aqui de marcações de ponto. Então a gente tem aqui o check-in de QR Code, tá? Que o próprio sistema vai gerar um QR Code para ele bater o ponto. Então através desse QR Code, quando ele apontar para um aparelho coletivo, vai registrar a marcação para ele. Então eu não quero essa marcação. Aqui em check-in código é que ele pode bater o ponto via código. O que significa isso? É a mesma situação. No ponto coletivo, se ele preencher ali os 5 primeiros dígitos do CPF, ele bate a marcação, tá? Eu vou colocar aqui, como eu não vou usar o aparelho coletivo, como eu vou usar que ele pode bater no celular dele mesmo, eu vou deixar essas duas opções desativadas, tá? Eu vou clicar aqui que ele vai exigir uma foto. Então toda vez que o Caio for tentar bater um ponto, além dele registrar o ponto, ele vai registrar uma fotinha dele para ficar salvo em todas as marcações, tá? Aqui exige justificativa. Para cada marcação que o Caio for fazer, ele tem que colocar uma justificativa que foi cadastrada dentro do sistema, aqui em justificativas. Eu não aconselho ativar essa justificativa aqui, porque fica meio anti-intuitivo, né? Para toda marcação do dia, se o cara faz 4 marcações, por exemplo, ele vai ter que vincular 4 justificativas. Aí fica a critério de vocês, mas pouquíssimas empresas utilizam esse mecanismo aqui, tá? E aqui em acesso a relatórios, se eu clicar em permitir, é que ele tem acesso aos espelhos de ponto, aos relatórios, tanto no aplicativo quanto no celular. Então, além dele conseguir bater o ponto na web ou no aplicativo, ele também consegue ter acessos aos relatórios. E aqui embaixo a gente consegue vincular qual que é o relatório que ele pode gerar. Então aqui eu vou clicar que ele só pode gerar o espelho de ponto e o banco de horas. Mas aí você também, se você quiser que ele poder emitir todos os relatórios, você preenche aqui todos, que ele vai conseguir gerar todos esses relatórios aqui referente à conta dele, tá pessoal? Aqui é somente a conta dele. Então ele consegue gerar um relatório de entrada e atrasos só da conta dele. Então todos é referente ao colaborador. E se porventura vocês tiverem contratado o sistema de reconhecimento facial, aqui como essa conta teste não tem, mas aí vocês só clicam aqui em ativar, que aí ele já cria uma abinha aqui para cadastrar a facial do colaborador, ou quando o colaborador entrar a primeira vez no celular, ele vai ser obrigado a cadastrar ali, antes de realizar a marcação, a facial dele. Então tem esses dois tipos de cadastramento. Ou ele cadastra pela conta master sua, que aí ele vai lá no seu computador, na webcam e cadastra, que vai abrir uma abazinha aqui. Ou ele pode também, a primeira vez que ele entrar ali no celular dele, pelo login dele, vai pedir para ele cadastrar a facial dele. Feito isso, o que eu informei aqui para o sistema, tá? Que ele pode ver os relatórios, que toda a marcação dele vai ter uma foto e que ele vai alterar a senha no meu primeiro acesso e que ele pode registrar o ponto tanto no aplicativo quanto no computador, na web, e que ele também pode bater o ponto offline. Prontinho. Feito isso, a gente vai vir aqui em trava de geolocalização. O que significa essa trava aqui, tá pessoal? Essa trava a gente coloca o endereço, então se o colaborador tem um lugar fixo, então se ele sempre trabalha na matriz, na sede ou naquele endereço, vocês conseguem estar colocando uma trava de geolocalização. Então eu vou colocar aqui o endereço, Rua Sorocaba 195, por exemplo. Vou colocar qualquer endereço aqui. Ele já me dá aqui no endereço. Aí você consegue aproximar para verificar se de fato é onde eu coloquei, tá bom? Então aqui, por exemplo, é aqui mesmo. Então eu verifico. E aqui eu coloco qual que é o raio. Então eu consigo colocar aqui, ó, por exemplo, o raio. Então aqui eu coloquei 30 metros. Então dentro desse raio, o Caio consegue bater o ponto. Fora desse raio, o sistema já não permite que ele possa bater o ponto,
tá? O que eu recomendo que vocês façam? Que o raio sempre seja o mínimo de 30 metros. Você consegue colocar 10 metros, por exemplo, mas tá vendo que o raio nem chega a pegar a empresa inteira? Então eu sempre recomendo que o mínimo seja 30 metros. Porque também tem um gap do GPS do celular. Então mesmo que ele esteja de fato nesse endereço, às vezes ele pode registrar o ponto aqui, por causa do gap do GPS, tá bom? Então eu sempre recomendo que vocês coloquem um mínimo de 30 metros. E se porventura a empresa de vocês pegarem um quarteirão inteiro, vocês podem estar alterando para 50, 100, é a critério de vocês, tá, pessoal? E se ele trabalha em mais de um lugar, vocês também conseguem estar cadastrando vários lugares de uma vez. Então eu vou cadastrar esse endereço aqui, deixa eu colocar 30 metros. Cadastrei, então o endereço já ficou aqui. Se eu quiser cadastrar outro, você vem aqui, coloca aqui o raio e também consegue cadastrar. Então você consegue cadastrar vários endereços de uma vez. Então o raio pode bater tanto ponto aqui quanto ponto aqui em Sorocaba, tá bom? Então fica aqui a critério de vocês cadastrar quantos endereços quiser. Mas ele só consegue bater o ponto se eu ativar essa trava nesses dois lugares. Se você, por exemplo, esqueceu que ele trabalha em outro lugar e não cadastrou aqui, ele não consegue bater o ponto nesse lugar. Então é importante que você de fato cadastre todos os endereços que ele trabalha, tá bom? Feito isso, a gente vai vir aqui em dispositivo único. O que serve esse dispositivo único, tá, pessoal? Se a gente clicar aqui em requer dispositivo cadastrado, a gente consegue vincular o ID do aparelho dele, então ele só vai poder bater naquele celular. Então se vocês tiverem, por exemplo, um tablet da empresa ou um celular da empresa onde o colaborador só pode bater especificadamente nesse aparelho, vocês conseguem estar fazendo isso aqui. Então vocês vão dentro do aplicativo pegar o ID do aparelho, tá? Que eu já vou ensinar para vocês no próximo encontro. A gente pega o ID do aparelho e clica adicionar dispositivo. Então somente no ID desse aparelho é onde o Caio consegue bater a marcação. Então se ele, por exemplo, baixar no celular dele, ele não vai conseguir bater o ponto, somente nesse aparelho, tá? Mas como eu não quero isso, eu vou clicar em salvar, que ele já cadastra as informações e as permissões desse colaborador. Para todos os colaboradores, fica aqui as permissões dele. Então se eu quiser alterar, por exemplo, então se o Caio quer alterar, não, da Emily aqui, por exemplo. Se eu quero alterar alguma coisa da Emily, você pode vir muito bem aqui e alterar, cadastrar outros endereços ou bloquear ela do celular, deixar só no computador, fica a critério de vocês, tá bom, pessoal? Se a gente colocar o QR Code aqui, ele já me gera um QR Code. Então toda vez que a Emily escanear esse QR Code no aparelho coletivo, ela vai automaticamente bater o ponto. Então, porque ele está com o QR Code. Mas isso só serve para aparelhos coletivos, que eu também vou ensinar vocês futuramente, tá bom, pessoal? Aqui é só registrar individualmente. Feito isso, a gente também consegue fazer ações em lote. O que significa isso, tá? Para colaboradores que têm as mesmas permissões, então para todos os colaboradores que têm exatamente os mesmos endereços, as mesmas permissões de registrar o ponto só na web e no aplicativo, a gente consegue vir aqui em manutenções, ações em lote, usuário mobile. A gente vai selecionar a empresa. E esses dois aqui é opcional, se você quer filtrar mais os colaboradores, então todo mundo do departamento administrativo vai ter essa configuração, você também consegue, tá? Mas eu vou deixar aqui os dois sem nada, porque ele já me puxa todo mundo dessa empresa. Eu vou clicar aqui em definir permissões, vou colocar qual que é as permissões, então ele vai poder bater no aplicativo, vai poder bater offline, vai conseguir registrar também no computador, vai exigir foto, acesso a relatórios, ativar o reconhecimento facial, aí eu cadastro o endereço que todo mundo que eu selecionar vai poder bater o ponto. Cadastro aqui, rua Sorocaba. Vou colocar cadastro, coloco o raio mínimo de 130. Opa. De 30. Vou colocar de 10. E clicar em adicionar, aí ele adiciona aqui para todo mundo. Dispositivo único não quero, então eu consigo também restringir todos os colaboradores que eu selecionar aqui embaixo, que eles podem bater somente nesse dispositivo, nesse aparelho. E aqui eu consigo definir uma senha padrão para todo mundo.
Feito isso, eu seleciono todo mundo que vai ter essas permissões e clico gerar rotina, que todo mundo que eu vincular automaticamente já vai ter essas permissões e já vai aparecer aqui. Então, ao invés de eu fazer manualmente, eu também consigo fazer essa opção em lote. Feito isso, pessoal, nossas permissões estão cadastradas. Então, o colaborador, quando eu enviar para ele falando assim, pode entrar com seu login e sua senha de 1 a 6, eles já vão conseguir registrar as marcações, fazer todos os registros, tá bom? E o nome do aplicativo, pessoal, chama In.Fácil, tá bom? Aí vocês pedem para o colaborador baixar tanto no Android quanto na Apple, que é o mesmo aplicativo para os dois, chama In.Fácil. A partir do momento que eles baixarem, eles vão entrar primeiro com o CNPJ da empresa e depois entrar com o seu CPF e senha, que já vai aparecer para ele alterar a senha. E depois que ele alterar a senha, se ele tiver ativado o reconhecimento facial, já vai exigir que ele cadastre de fato ali o rosto dele para ele dar andamento nas suas marcações. Pessoal, até o terceiro encontro. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, só entrar no suporte que estamos lá de segunda a sexta.